Bom, pessoal, antes de ir lá para a parte da criação do código lá de acesso aqui ao MongoDB, faltou falar de mais uma coisa importante aqui também, né? Que é a criação do usuário que vai acessar aquele banco de dados, certo? Então, para a gente fazer isso, ó, dentro da parte ali principal ali do nosso dashboard lá de controle do banco de dados, tem essa seção aqui, Database Access, onde a gente pode criar um novo Database User, ou seja, um novo usuário. Então, ó, para criar, vai aparecer essa tela aqui, né, pedindo, no caso, a forma de autenticação, no caso, password. Aqui coloca o nome dele, né, por exemplo, né, view 123. E aí, colocar alguma senha, né, vamos supor no caso aqui 1234. E aqui as permissões, né? Mas no caso pode colocar ler e escrever em qualquer banco de dados, né? Porque nesse caso a gente só tem um banco de dados mesmo, está mais tranquilo. Então não precisa se preocupar de fazer nada mais elaborado nessa parte não, beleza? Aí vai lá e adiciona esse novo usuário aqui, né? No caso o meu já está criado, mas ele vai aparecer aqui na lista de usuários. E aí com isso a gente já vai ter uma dica importante aqui depois. Voltando aqui para a parte de clusters, tem aqui, né, nesse sandbox aqui, tem esse botão Connect, que aparece logo aqui, né, abaixo aqui do nome do cluster. Se clicar nele, olha só, ele coloca aqui algumas opções de como conectar a esse banco de dados. Então aqui ó, tem Connect with Mongo Shell, Connect Your Application e Connect Using Mongo Compass. No caso, a gente quer conectar a nossa aplicação a esse banco de dados. Então, escolha aqui essa opção do meio, Connect Your Application. E aí, olha só, ele já coloca aqui alguns códigos que vão ajudar a gente a começar naquilo que a gente quer fazer ali na parte de conexão, né? Já facilita bastante. Nesse caso aqui, ó, só passando rapidamente, né? Ele fala aqui de pegar a dependência do MongoDB. E uma parte muito importante que ele já coloca aqui, um endereço, né, a string de conexão, certo? Que vai ser usada na criação do cliente e no final aqui na conexão desse cliente, né? Mas aí, para essa parte nossa aqui, eu vou pegar então só até a criação do cliente, porque depois eu vou fazer isso numa função separada, beleza? Então, peguei essas três primeiras instruções aqui, né, e vou levar lá para o meu código. Então, vamos lá agora. Bom, voltei aqui, né, aqui no posts.js, certo? Então, vou colocar aquele código lá, né, primeiramente aqui um require MongoDB. Vou colocar esse aqui um pouco mais para cima para ficar junto das outras dependências, certo? E vou fazer uma pequena alteração aqui também. Vai ser o seguinte, eu vou usar, na verdade, só um nome aqui, ó. Por quê? Porque mais adiante eu vou precisar de um outro objeto de lá. Então, aí ó, coloco mongodb.client. E aqui ó, eu já tenho praticamente tudo que eu preciso aqui para fazer a minha conexão. Então aqui ó, nessa const URI tem aqui o endereço, já colocou para mim até o usuário, mas caso não tivesse nenhum usuário aqui, né, eu colocava aquele usuário que foi criado lá, né, no caso view 123, e aqui a minha senha, né, nesse caso aqui eu coloquei lá, eu defini como 1234, certo? E o resto está tudo feito aqui. Lógico, né, gente? Nesse caso aqui, a gente está numa situação aqui só de desenvolvimento, então por isso a gente está colocando uma senha aqui para fazer esse tempo de conexão, né? Mas dentro de uma aplicação mais elaborada, a gente tem outras alternativas ali, né, de colocar em outros espaços essa string aí para fazer a conexão e resolver a nossa vida lá, né? Para não ter problema nenhum, né, de segurança, né, de ter nada aberto dentro do nosso código, beleza? Então tá lá, né? Criado aqui o meu cliente, né, em cima desse mesmo código aqui que o MongoDB já ofereceu para a gente mais adiante.
certo? Então agora eu vou começar a fazer algumas coisas aqui que vão me ajudar. Primeiramente, eu vou criar aqui uma função assíncrona chamada load posts collection, que vai servir para quê? Para que eu consiga buscar de lá do meu banco, a partir desse cliente que eu acabei de definir, a coleção chamada posts, né, que até criei lá, mas que é opcional de criar nessa situação, certo? Então, como que eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou, primeiramente, fazer uma conexão com o meu banco, né? Usando client.connect, certo? Só abrindo parênteses aqui, né, gente? A gente ia lembrar, né, da parte que a gente falava de chamadas assíncronas. Quando a gente coloca essa função, esse termo aqui, async, em frente de uma função, como foi nesse caso, como foi nesse caso aqui também, significa que eu já estou dizendo que essa função aqui minha, ela vai ser uma função assíncrona, né? Internamente ele até entende isso aqui como uma promise, a gente já estudou sobre isso também. E aí eu posso colocar dentro dessa minha função assíncrona alguns casos aqui, alguns termos aqui de await, que é o quê? Nesse caso, eu estou dizendo que eu tenho que aguardar esse retorno aqui dentro da minha função assíncrona. Que a assíncrona a gente manda ela para lá e deixa ela rodar, né? Não fica acompanhando ela. Mas o await serve para justamente a gente aguardar em alguns trechos para prosseguir mais adiante dentro da sua execução. Então, nesse caso, eu coloquei um await aqui dentro do connect, justamente para que a gente consiga ter a certeza de que o cliente realmente se conectou com o banco de dados, para aí sim chegar no ponto onde eu gostaria, que é o quê? Retornar o meu banco de dados, né? Que no caso aqui, ó, eu uso db e coloco o nome do meu banco de dados, que no caso eu coloquei lá View Express, certo? E mais especificamente, né, a minha collection lá, que eu gostaria de trabalhar com ela, que é posts, certo? Então aqui está um código, né, que eu criei numa função separada, porque eu vou precisar dele em algumas situações, né, em outras situações ali também. E ele basicamente, nesse caso aqui, está fazendo para mim o seguinte, conectando com o banco de dados, né, então, ou seja, ele já automatiza essa parte aqui para mim, e vai no banco de dados do View Express e busca para mim a collection chamada posts. É isso que ele está retornando aqui. Para quê? Para que aí, externamente a essa função, eu passe a trabalhar diretamente com essa coleção. Beleza? Então, feito isso, agora eu vou começar a alterar o meu, a minha requisição aqui de get, né? Então, como que eu faço isso aqui? Né? Eu vou colocar aqui, primeiro eu vou pegar posts, né? Nesse caso, né? Como eu estou na função, é assim que eu faço um await aqui, load posts collection, beleza? Então, peguei aqui a minha collection posts, e aí, olha só, nesse get aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo, nesse caso, que esse serviço aqui, quando eu faço a requisição get, ele simplesmente vá lá no meu banco de dados e pegue tudo que está lá na coleção posts. Só isso. E retorne isso para mim. Então, no meu response aqui, né, no res, eu vou colocar um send, onde eu vou entregar o retorno dessa coleção. Né? Então, vou fazer mais um await aqui, né, que é a parte onde ele vai ter que retornar esse aqui. E, olha só, nesse caso aqui, ó, essa posts já é um objeto que o meu driver aqui de MongoDB consegue entender. Né? Então tem até um negócio aqui para poder completar para mim, com uma série de funções que o MongoDB trabalha com elas. Né? Então, por exemplo, para eu conseguir buscar alguma coisa lá, eu posso usar a função, por exemplo, find, certo? E aí, internamente, depois fica a cargo de cada um também, né, que não conhece o MongoDB, tem interesse em fazer
aplicações utilizando ele, existem vários recursos aqui dentro dessa parte aqui do Find para poder filtrar os dados. Mas a ideia dele é justamente o quê? Ir nessa collection e buscar alguma coisa internamente. Se eu não colocar nada, né, só colocar assim, chave vazia, abre e fecha a chave aqui, sem nada dentro dele, então é como se eu fizesse um select asterisco, né? E retornar todos os objetos que estão lá dentro dessa coleção. Então é isso que eu quero nesse momento. Quero que esse get pegue tudo que esteja lá dentro da minha collection posts, certo? E para finalizar, eu só coloco aqui também um toArray, certo? Para que ele entregue para mim depois já no formato de vetor, para ficar mais fácil de entender lá internamente na hora de fazer a requisição. Ok? Então, está criada aqui essa primeira parte, né? Então vamos ver, primeiramente, então, se está tudo funcionando, né? Que eu fiz um load aqui, né? E estou mandando retornar. Para isso, nesse caso, então, eu vou usar já um velho conhecido, né? Que é o Insomnia, né? Que a gente usou lá na hora de fazer as APIs lá, né? Aquelas primeiras lá que a gente estava criando. Então vou abrir o Insomnia aqui para a gente poder trabalhar nele. Bom, entrei nele aqui, né? Já criei até aqui uma requisição aqui de get, certo? Então aqui, ó, vou entrar lá dentro daquele endereço que a gente já tinha criado, né? Então aqui, ó, localhost 2.5000 /API /posts, certo? Isso aqui, ó, eu já tinha criado lá alguns dados lá internamente, né? Então, ó, lembre-se que antes eu acessava lá através do navegador e aparecia um hello, né? Mas agora eu vou enviar uma requisição get aqui para ver o que aparece. Então, ó lá, vou fazer a requisição e retornou aqui, ó, vários registros aqui no formato JSON, né? Com um ID aqui sendo criado, né? Um texto associado e uma data de quando ele foi criado, né? Perceba aqui, ó, foi criado um pouco mais em dia 4 de maio, né, e tudo mais. São coisas que eu já fiz aqui enquanto elaborava a atividade, fazia alguns testes também. Então, ó, perceba que já temos uma conexão acontecendo, né? E que com isso, né, já consegue retornar num formato que é tranquilo de ser processado ali, tanto no back-end quanto quando chegar numa aplicação mesmo, né? No front-end, ali na camada de apresentação, também é bem transparente, né? Por se tratar de um formato ali JSON. Beleza? Então, já criamos aqui essa primeira parte. Agora é criar os outros serviços para poder fazer manipulação também dentro do nosso banco de dados. Então, vamos voltar lá para o código. Voltei aqui, né? Para o código que estava sendo trabalhado, certo? E aí, agora, então, a gente vai começar criando a nossa função aqui para criar posts, né? Criar posts. Vou colocar aqui para definir também, né? Listar todos os posts aqui dentro desse get. E aí, né, seguindo, né, uma coisa até que a gente já definia lá naquela outra API que a gente criou, né, a gente vai lá e usa a requisição post para poder trabalhar nessa parte, certo? Então, ó, essa requisição aqui também vai cair dentro de API /posts, né, não vai ter nada a mais para ser incrementado aqui. Então, já temos aqui, né, nesse endereço. E agora, vamos colocar já a nossa função que vai tratar esse caso. Primeiramente, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos buscar lá a nossa collection. É por isso que a gente criou aquela função lá, né? Você vê como é que ela está sendo útil. Buscar a minha collection. E agora
fazer... peraí, né? Deixa eu colocar um await aqui para indicar que isso aqui, né, aguardar a requisição do negócio. E nós vamos usar uma outra função aqui, posts, né? Uma outra função que também é disponibilizada pelo driver do MongoDB, que é a de inserção de um dado dentro de uma collection. Que para isso a gente tem aqui, ó, duas opções: insert many, quando a gente vai colocar várias coisas lá dentro, e insert one. Só que nesse caso nosso aqui, justamente, né, eu quero colocar um post lá, né, criar um determinado post. Inclusive, eu vou até mudar isso aqui para criar post, né, para não gerar confusão. Beleza? Como que eu faço isso, né? Muito simples. Basicamente, eu vou colocar lá o meu objeto, né, um objeto JSON, para ser interpretado internamente lá para ele, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar, né, não sei se você se lembra, né, quando eu estava colocando lá, eu fiz a obtenção lá no Insomnia, ele tem basicamente 3 campos, né? O primeiro, que é o principal deles, né, seria o text, né, que é o conteúdo que está sendo enviado, e que nesse caso vai ser uma coisa que eu vou trazer lá da minha requisição, né, vai ser dentro de rec.body.text, né, quando eu estiver fazendo lá ou a minha requisição, ou então, né, quando tiver um front-end, né, eu vou colocar dentro desse body para que ele possa entender, certo? Opa, vou colocar aqui uma vírgula. E também uma data de criação, né? Eu vou colocar aqui, ó, created at, e instanciar uma data aqui, né, no próprio JavaScript aqui para ele poder trabalhar. Certo? Então, está aqui criado. Lembrando que, no caso do MongoDB, ele tem uma coisa que é interessante, é que, por exemplo, né, quando a gente cria um novo registro lá, internamente ele coloca, de maneira automática, uma chave de identidade lá para esse dado. Então, a gente viu quando a gente fez a obtenção lá dos dados, que aparecia lá um text, um created at, mas também um ID. Esse ID é criado automaticamente quando a gente usa o insert one, certo? E é um valor lá, uma chave que é criada de uma forma a otimizar a busca futuramente ali desse registro. Beleza? Então, tá aqui a primeira parte, né? E que depois já de criada, é interessante a gente colocar aqui um determinado valor para que para indicar ali que tudo foi inserido, né, de maneira correta. Só a título de curiosidade, né, esse status, né, que eu coloquei aqui, o 201, internamente, né, dentro do protocolo, significa created, ou seja, ele está dizendo na hora de fazer a resposta que a operação foi bem sucedida e o novo recurso foi criado, certo? Então, para explicar exatamente o que está sendo proposto aqui nessa parte, né? O que ocorreu aqui nessa parte. Beleza? E aí, vamos aproveitar também e já criar aqui, né? Vamos colocar aqui apagar um post, né? Já criando aqui uma última operação que seria a responsável por apagar um determinado post que aparece ali pra gente, certo? Bom, como que a gente vai fazer isso, né? Aqui tem uma diferença. Primeiramente, o que acontece, né? A nossa requisição, nesse caso, ela não vai ser só API/post. A gente precisa passar também como parâmetro qual post que a gente gostaria de apagar, né? E aí, para isso, a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez lá naquela API, né? Passar aqui dentro lá da nossa requisição, primeiro, uma requisição de delete, mas com um endpoint que termine aqui com um ID
do post que a gente gostaria de apagar, certo? Então, ó, para isso eu coloco aqui o dois pontos ID, né, que ele vai entender que é esse parâmetro que está sendo passado, né? E aqui, ó, internamente, nós vamos fazer, então, a parte aqui da requisição, né? Res. Mais uma vez, né? Pegar esse código aqui para carregar a minha collection posts. E aí, finalmente, né? Eu faço aqui, ó. Opa, one, que é mais uma função que tem lá dentro do meu MongoDB, a delete one, responsável por apagar um determinado registro dentro do nosso banco de dados. Você já deve ter reparado, né, quando eu fiz o get lá, que o ID aparece nesse formato, né, com um underline aqui no começo, depois ID. Então eu passo aqui, ó, um objeto JSON dizendo aqui quem que é o cara que eu gostaria de apagar. Nesse caso, né, é aquele que tem um ID, né, no seguinte formato, ó, rec. Eu vou passar aqui já como meu parâmetro, né, rec.params.id, certo? Só que não necessariamente é dessa forma aqui que funciona, né? Nós estamos quase lá. Ainda precisa fazer mais uma coisa aqui na hora de fazer essa requisição. Para finalizar, então, essa parte aqui, só falta a gente fazer o seguinte, fazer uma conversão desse valor aqui que chegou para o ID, que até o momento está em texto, para um formato que o MongoDB vai entender na hora de mandar lá essa requisição de delete one. Como que a gente faz isso, né? Escrevendo aqui MongoDB, aliás, na verdade, instanciando um objeto MongoDB.objectID, né, passando como parâmetro aqui o ID aqui que chegou via requisição ali, ó, rec.params.id, certo? E aí com isso a gente já tem ali a remoção. E aí, para finalizar essa parte, a gente pode pegar aqui, ó, essa requisição aqui de status, certo? E aí nesse caso, ao invés de um created, né, já que eu estou apagando uma coisa, eu coloco aqui o 200, né, só para indicar aqui o sucesso da nossa requisição, né? Status 200.send, para que nesse caso o código 200 indica que foi sucesso a nossa requisição aqui de remoção do post. Ok? Então agora é só testar lá no Insomnia, né? Vamos passar para lá então para a gente ver como que vai funcionar. Bom, retomando aqui, né, no Insomnia, a gente tem aqui o get, né, a gente tinha feito, né, tem todos os valores, né, com ID text created at aparecendo aqui à direita. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, no caso, vai ser criar um novo post. Eu mantenho aqui a URL, né, porque lá também está a partir do que está aqui, né, da API /posts, é só barra, então não preciso colocar nada. E vou colocar alguma coisa dentro aqui do body da requisição. Nesse caso já tem até um exemplo aqui pronto, né? Eu abro e fecho, eu só tenho que colocar o text, que é a única coisa que ele está recebendo da requisição de fato, né? Dentro do body da requisição. Ele pega o que tem em text, coloca lá dentro do objeto a ser inserido na coleção, e o created at, ele pega a hora local, né? Usando new date. Então nesse caso aqui eu só passo o text aqui na minha requisição para tentar fazer essa criação aqui, né? Vamos ver lá, nova postagem como nome nesse caso, né? Eu send aqui. E aí apareceu aqui, ó, 201 created, ou seja, ele aparentemente retornou sucesso, né? Então vamos fazer um get aqui novamente para ver se esse novo registro apareceu lá para mim no API /posts, né? Requisição. E aqui, ó, logo no final aparece aqui, ó, nova postagem, né? Já no horário onde eu acabei de criar. Então, para finalizar agora, só fazer aqui então a remoção desse nova postagem, né, que eu acabei de criar. Então, para isso eu pego esse ID,
né, que foi criado automaticamente lá pelo Mongo. Copio ele aqui e venho aqui na parte aqui das requisições e mudo aqui para delete. Troco aqui a URL, né, para colocar também o meu ID, né, e mando enviar para ver como é que vai ficar. Deu 200 aqui, né, então aparentemente conseguiu remover lá para mim. Então, como que eu vou fazer? Saber se funcionou. Volto aqui para API/posts, chego aqui no get, né, esse JSON aqui ele está ignorando nesse momento, né, que ele está só enviando para o local na requisição get, né. Vou fazer a requisição e aqui, ó, na hora de listar todos, o nova postagem já não aparece mais para mim. Ok, gente? Então, com isso, ó, já temos um back-end aqui com requisições, né? Tratamento de requisições de get, post e delete, certo? E manipulação de banco de dados, no caso o MongoDB. Né? Com isso, a gente então fecha essa primeira parte, né, com todas as requisições já sendo tratadas e a manipulação de dados feita, certo? Aí na próxima sequência de vídeos a gente vai trabalhar com a parte do front-end da aplicação, né, onde a gente vai pegar esses dados e apresentar de uma maneira mais amigável, né, para o nosso usuário e também permitir ele fazer todas as manipulações baseadas nesse serviço que a gente está oferecendo aqui nessa API. Beleza?